E aí, segundinho, tudo certinho? Como é que estão as coisas? Conseguindo estudar bastante nessa quarentena? Ó, hoje a gente vai ver o módulo 19, tá? Que é o módulo de predicado nominal. Este módulo está na página 390. Bora acompanhar essa aula comigo? Deixa eu abrir aqui a apostila para vocês. E vamos lá. Bom, a gente estudou predicado verbal, depois o predicado nominal. Na verdade, primeiro o predicado nominal, depois o predicado verbal. E aí agora a gente vai estudar o verbo nominal. O que é esse verbo nominal aí? O verbo nominal nada mais é do que uma oração só, tá certo? Então eu continuo tendo um verbo ou uma locução verbal. Só que essa oração ela vai ter características de predicado verbal e características de predicado nominal. Quais são essas duas características? O predicado verbal tem como núcleo, parte mais importante, o verbo. O predicado nominal tem como palavra mais importante o nome, por isso nominal. Então a gente vai entender no predicado nominal como a relação entre o predicativo, que é a característica dada ao sujeito, e o sujeito. Não à toa, o nosso verbo no predicado nominal é chamado de verbo de ligação, tá? É aquele verbo que a única função que ele tem é transformar a expressão numa oração e ele junta sujeito e predicativo, tá certo? Além disso, você consegue usar dar como função para o verbo de ligação o tempo, a disposição e assim por diante. Isso a gente viu no módulo 10, que foi o módulo de predicado nominal. A gente vai fazer o que nos exercícios de predicado verbo nominal? Juntar as duas orações. Olha o exemplo que a gente tem aqui na própria apostila. Ele saiu, ele estava apressado. São duas orações diferentes, tá certo? Então eu tenho a primeira oração, ele saiu, a segunda, ele estava apressado. Na primeira oração, ele saiu, saiu é o verbo. Este verbo aqui, ele é significativo, nocional, como vocês estudaram. Por que significativo? Porque se eu tirar esse verbo da oração, ela perde completamente sentido. Então, a noção da oração está no verbo. Se o verbo é o elemento mais importante, significa que eu tenho predicado verbal. Ponto. Até aqui, então ele saiu, predicado verbal, porque o verbo é o elemento mais importante. Nesse caso, a gente estuda este verbo, como um verbo intransitivo. Por que um verbo intransitivo? Porque quem sai, sai. O verbo não precisa de complemento. O verbo sair, ele tem sentido completo. Tá? Não tem objeto, por isso ele é intransitivo. Ele estava apressado. Ou estava a minha oração aqui, ó, meu verbinho. Vamos tentar pensar nessa oração sem o verbo. Ele apressado. Faz falta. O estava dá pra gente a noção de tempo. Mas a informação principal é entender que ele, sujeito, esteve apressado, certo? Então o mais importante aí é ver a relação adjetivo-sujeito. Predicativo, lembra, predicativo é a junção da palavra predicado mais adjetivo. Predicativo, esse predicativo se refere a quem? Ao ele. Qual é a função sintática do ele na frase? Sujeito. Então, predicativo do sujeito. O que a gente fez aqui? Como é que a gente pegou essas duas orações e juntou? Para ser verbo nominal, eu preciso manter características de verbal e de nominal. A gente não pode esquecer dessas duas coisas. Qual é a característica de verbal que existe? O verbo significativo. Então, aquele verbo que eu não posso tirar da frase de maneira nenhuma. Olha ele aqui, ó. Olha o verbo intransitivo aqui, ó. Pronto. Olha o verbo significativo, olha o verbo intransitivo aqui. Característica do predicado nominal, do predicado verbal mantida. Para ser nominal, eu preciso de um predicativo. Essa é a minha característica ali, né? Eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Olha o meu predicativo aqui, ó. Ele saiu apressado. No lugar das duas orações, das duas informações, eu peguei as duas informações, ele saiu e ele estava apressado, e juntei numa oração só. Essa é é o que a gente vai fazer, na verdade, em boa parte dos exercícios.
Então, como é que eu transformo, como é que eu crio uma oração com predicado verbo nominal? Vamos lá. Primeiro, pego a parte verbal, verbo significativo, aquele verbo que, se eu tirar da oração, já era oração. E além do verbo significativo, eu tenho um predicativo, tá certo? Eu tenho um adjetivo, uma expressão adjetiva que vai caracterizar ou o sujeito ou o objeto. E essa expressão é fundamental. Vamos começar a construir isso nos exercícios. Ó, primeiro exercício, tu pisavas nos astros, tu estavas distraída. Ó, tu pisavas nos astros, pisar. Ó, meu verbinho aqui, significativo, não dá para tirar ele da oração. Tu estavas distraída. Ó, meu verbo aqui que eu posso tirá-lo da oração. Então, no pisava aqui, eu tenho um predicado verbal. No estava, eu tenho um predicado nominal. Ó, meu predicativo do sujeito aqui, ó. Tá certo? Então, predicado verbal, predicado nominal. Vamos juntar as duas. Tu pisavas nos astros, distraída. Mantenho meu predicado verbal e minha característica de predicado nominal, que é o predicativo. Percebeu como a gente simplesmente juntou as duas frases e as duas características se mantêm? Tanto o predicativo, característica de predicado nominal, quanto o verbo significativo, característica de predicado verbal. Ponto. Letra B. Começamos um novo ano, estamos mais confiantes e esperançosos. Começamos um novo ano, mais confiantes e esperançosos. Ó, começamos aqui, meu verbo significativo, eu não posso tirar ele desta oração, ó. Oração 1, começamos um novo ano, estamos mais confiantes e esperançosos. Oração 2, nas duas orações eu tenho o sujeito oculto nós, tá? Então, nós começamos um novo ano, nós estamos mais confiantes e esperançosos. A expressão mais confiantes e esperançosos refere-se ao sujeito oculto nós. Ó, mais confiantes e esperançosos, referindo-se ao... Nossa, agora ficou bonito. Ao sujeito oculto nós. Vou colocar aqui, ó. Sujeito oculto nós. Pronto. Pronto. A expressão mais confiantes e esperançosos refere-se ao sujeito oculto nós. Nós começamos um novo ano, nós estamos mais confiantes e esperançosos. Imagino que você não tenha tido dificuldade para resolver agora. A novidade surge aqui, ó. O guarda florestal encontrou os adolescentes. Tum. Fechei a primeira oração. Os adolescentes estavam desorientados. Ó, o guarda florestal, encontrou aqui, ó, meu verbo significativo, tá certo? Quem encontra, encontra alguém, porque o verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Vamos só retomar rapidinho. Diferença entre transitivo e intransitivo. Intransitivo não tem complemento verbal. Transitivo tem complemento verbal. Se ele é transitivo, eu tenho duas classificações possíveis. Ou ele é transitivo direto, ou ele é transitivo indireto. Qual a diferença entre essas duas classificações? O transitivo direto não tem preposição. O transitivo indireto tem uma preposição. Então, quem encontra, encontra algo. Se quem, ó, entre encontrar e algo não tem nenhuma preposição. Só um exemplo de um verbo com preposição para você enxergar. Quem gosta, gosta de algo. Ó a diferença, ó. Gosta de algo, encontra algo. Reparou que não tem? Então, toda vez que não tiver a preposição, significa que é transitivo direto. Toda vez que tiver a preposição, ó, esbarra na preposição, a preposição no objeto. Então, transitivo indireto. Não esquece isso aí, não. Então, encontrou os adolescentes, verbo... Esse encontrar é um verbo... Vou colocar VTD, verbo transitivo direto, tá certo? Os adolescentes, a gente vai marcar... Todo verbo transitivo direto tem um objeto direto, por isso marquei OD aqui. Então, ó, já sei que a primeira oração, se eu tenho verbo transitivo,
Se meu verbo é significativo, predicado verbal. Os adolescentes estavam desorientados. Esses estavam aqui, os adolescentes desorientados. Mantém o sentido dentro de um mesmo campo semântico. Se isso acontece, nós temos uma frase com potencial para ser predicado nominal. Para isso eu preciso de um predicativo do sujeito. Eu tenho desorientados, atribui uma característica aos adolescentes. Então, estes estavam tô colocando VL, não é de vida louca não, é de verbo de ligação, hein? Tô colocando VL aqui, ó, de verbo de ligação. E desorientados eu vou classificar como PS de predicativo do sujeito. Ponto. Classifiquei as minhas duas orações independentes. Agora, observa comigo como a resposta fica. Eu primeiro tenho que juntar as duas orações. Depois eu tô olhando os predicativos e marcando. Foi tudo que a gente fez até agora. O guarda florestal encontrou os adolescentes desorientados. Ó, encontrou, permanece como meu verbo transitivo direto. Deixa eu pegar aqui. Os adolescentes permanecem como o meu objeto direto. O guarda florestal segue como sujeito simples. Que a gente não marcou na primeira, mas todos sabemos. Esse desorientado está atribuindo uma característica ao guarda florestal ou aos adolescentes. Atribui uma característica aos adolescentes. Então, esse desorientados tem função de predicativo ainda, só que a gente vai chamar de predicativo do objeto direto. Essa aqui é a novidade. É isso aqui que a gente precisa ter bastante atenção. Por que predicativo do objeto? Porque quando eu juntei as duas orações, a expressão que está sendo qualificada, a expressão que recebe a característica é o objeto direto e não os adolescentes, como era no exemplo anterior, tá certo? Então, na frase sozinha, desorientados, lá na frase denunciada, desorientados qualificava os adolescentes, e adolescentes tinha a função do sujeito. Na frase que a gente formou, o desorientados qualifica os adolescentes ainda, só que na junção adolescentes passa a ter função de objeto direto. Então pronto, temos a novidade na aula. A novidade na aula é o predicativo ser do sujeito ou do objeto. Então nesse módulo você precisa pensar que você tem duas tarefas, ó, só duas tarefas. Primeira, juntar as duas frases. Para juntar as duas frases eu preciso verbo significativo, caracterização. Então eu pego meu verbo e o predicativo. Junto tudo isso numa oração só. Tá? Mantenho um verbo só ou uma locução verbal. É uma oração só, não esquece isso. Segunda tarefa, verificar se o meu predicativo permanece como um predicativo do sujeito ou se ele vira um predicativo do objeto. Só. É só isso que você precisa analisar toda vez que você estiver estudando predicado verbo nominal. Fechou? Surpreenderam um amigo, o amigo estava preocupado. Ó, surpreenderam um amigo, quem surpreende, surpreende algo ou alguém. Então o verbo surpreender é um verbo transitivo direto. Esse algo ou alguém que foi surpreendido foi o amigo, então já marquei o amigo como objeto direto. Na frase 2, o amigo estava preocupado. Estava já é o meu verbo de ligação, porque o amigo... Opa! Peraí que agora... Estava é o meu verbo de ligação, porque o amigo é o meu sujeito simples. Preocupado, eu sei que é o predicativo do sujeito. Na dúvida, tá? Sempre montem passo a passo. Destaca tudo bonitinho. Quando você destaca tudo, fica mais fácil de você enxergar. E aí depois, na hora de caracterizar, fica mais tranquilo.
Rapidinho, só uma observação, fazendo uma retomada daquilo que a gente já estudou lá no comecinho do ano. Surpreender um amigo, essa oração tem sujeito... Acertou quem diz sujeito indeterminado, ó, terceira pessoa do plural sem nenhuma referência. Então eles surpreenderam um amigo, mas eu não sei quem são eles, como eu não sei sujeito indeterminado, tá certo? Só para retomar. Surpreenderam, juntando as duas orações, surpreenderam um amigo preocupado, ó. Estrutura permanece a mesma, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, o amigo permanece como objeto direto, transitivo direto, o amigo segue como objeto direto, preocupado atribui uma característica ao amigo. Então esse predicativo vai ser chamado de predicativo do objeto. Por que predicativo do objeto? Porque caracteriza o amigo, e neste caso o amigo é um objeto direto. Segunda oração. Segundo exercício, perdão. As frases a seguir têm verbo transitivo direto e predicativo. Ó, já sei que toda vez é verbo transitivo direto e tem predicativo. Para localizar o predicativo, refaça as frases substituindo o objeto direto por um pronome oblíquo. Aqui está interessante, ó. Vocês viram isso no módulo anterior, que é a substituição dos objetos por pronomes oblíquos. E aí eu vou puxar aqui, deixa eu marcar bonitinho, deixa eu puxar uma setinha para cá. Se ele está falando para mim que eu tenho que substituir meus objetos diretos por pronomes oblíquos, você já viu no módulo anterior o quê? Quais são os oblíquos que substituem os objetos diretos? O, a, os, as. Só a título de revisão, vamos colocar aqui quais são os oblíquos que substituem os objetos indiretos, tá? Então, peraí. Deixa eu marcar aqui que eu... Se for objeto indireto, os oblíquos que substituem... Olá, peraí. Caso seja objeto indireto, os oblíquos que substituem são lhe e lhes. Já era. Então a gente sabe que a substituição que a gente vai usar é a dos objetos diretos. Se é a dos objetos diretos, a gente vai usar o a, os, as e não o lhe, lhes. Que o lhe e o lhes são dos objetos indiretos. Consideraram severa a punição do juiz. Eu tenho que trocar o objeto por pronome oblíquo, não é isso? Consideraram, quem considera algo que foi considerado a punição do juiz, então este aqui é o meu objeto direto. Ó, a substituição do objeto direto sendo feita aqui, ó. Consideraram na. Por que o na? Porque toda vez que for o a, os, toda vez que for objeto direto, eu devo usar o a, os, as. Por que na? Por que tem esse N aí? De onde saiu esse N? Se é só o e o a, os, o as. Toda vez que termina com som nasal, coloca um N do outro lado. Você também estudou isso no módulo anterior, no módulo 16, se eu não me engano. Severa se refere ao consideraram ou se refere à punição? Punição. Então, neste caso, o predicativo é do objeto. A herança deixou a família rica. Deixou rica a família. Ó, a família, objeto direto. Eu troco meu objeto direto por um pronome oblíquo. Qual é o pronome oblíquo? Deixou a. Por que esse a não tem o N antes? Porque só tem o N caso termine com som nasal. Deixou não é som nasal, então esse a fica aí. Rica refere-se à família ou refere-se à herança? Quem ficou rica? A família. Então, neste caso, o predicativo é do objeto também.
Ele pronunciou tais palavras revoltadíssimo. Tais palavras, meu objeto direto. Ele pronunciou-as revoltadíssimo. Aqui, a gente tem que fazer uma correção aqui. A forma ideal dessa frase é ele as pronunciou revoltadíssimo. Tá certo? Porque a gente tem que aplicar a regra de próclise, mesóclise e ênclise. Revoltadíssimo é o meu predicativo que se refere às palavras ou a ele? Refere-se a ele, era ele quem estava revoltadíssimo. Então, neste caso, predicativo do sujeito. Percebe como é fácil? Questão número 3. Sublinhe os predicativos e coloque sujeito ou do objeto. Os colegas conversavam distraídos, distraídos refere-se aos colegas. A plateia ouvia o interessada. Interessada só pode concordar com a plateia. Predicativo do sujeito. Desculpa, o de cima também é do sujeito, perdão. Depois de um exame atento, considerei o caso perdido. Ó, corta aqui para ver a oração. Considerei. Qual o sujeito desse considerei? Considerei tem sujeito oculto eu. Eu considerei o caso perdido. Perdido. Atribui uma característica ao caso ou ao eu oculto? Eu perdido ou caso perdido? O caso perdido. Então, neste caso, predicativo do objeto. A faculdade diplomou o rapaz médico. Médico. É a faculdade, sujeito ou é o rapaz? O rapaz. Predicativo do objeto. Para nossa tristeza, muitos morreram afogados no acidente. Ó. Verbo morreram. Afogados se refere aos muitos que morreram. Muitos, sujeito simples. Então, neste caso, predicativo do sujeito. Imagino que você não tenha tido nenhuma dificuldade quanto a essa classificaçãozinha, porque ela é bem tranquila mesmo. Não esquece que você tem só 2 tarefas para cumprir, tá bom? Questão 4. O diretor ouviu o funcionário preocupado. Esse exercício é interessante, ó. Ouviu o meu verbo. O sujeito desse verbo ouvir, o diretor. O funcionário, quem ouve alguém, né? O objeto direto. Preocupado refere-se ao funcionário ou ao diretor. Dá pra gente saber? Eu posso dizer que o diretor estava preocupado e ouviu o funcionário? Posso dizer que o diretor ouviu o funcionário e o funcionário estava preocupado? Este é um probleminha que pode aparecer pra gente quando a gente junta orações no predicado verbo nominal. Então vamos lá. Primeira tarefa. Juntar predicado verbo nominal, eu preciso do verbo significativo, predicativo. Segunda tarefa. Verificar se o meu predicativo permanece sendo objeto ou do sujeito. Terceira tarefa. Cuidado com a ambiguidade. Letra A. O predicativo na frase é do sujeito ou é do objeto? Não dá para saber. As 2 interpretações são possíveis pela forma como a frase está escrita. Então, neste caso, a gente vai considerar a frase ambígua, tá? Normalmente, a gente usa bastante exercícios de predicado verbo nominal para trabalhar a ambiguidade com vocês. Reescreva a frase desfazendo o problema apontado na questão anterior. Então eu tenho 2 possibilidades de reescrita, se é ambígua. Uma como predicativo do sujeito, uma considerando o diretor preocupado, e a outra considerando o funcionário preocupado. O diretor, ó, o aposto aqui, ó, preocupado, ouviu o funcionário. Na segunda possibilidade, o diretor ouviu o funcionário que estava preocupado, daí eu montei uma oração subordinada adjetiva explicativa para desfazer a ambiguidade. Tudo certo? Sexta questão. Além de ter o seu número de celular, você vai ter o celular que é o seu número. Esse enunciado faz parte de uma propaganda de telefone móvel, em que há o jogo produtivo com a palavra número.
Aponte 2 sentidos produzidos no enunciado para número na relação com o pronome de tratamento você. Então eu tenho, além de ter o celular, além de ter o seu número de celular, você vai ter o celular que é o seu número. Eu tenho 2 sentidos diferentes. Além de ter o seu número de celular, o número de celular significa o quê? Os números que de fato indicam o código que, se eu discar aqui no meu ideia call, vai chamar o seu telefone. O celular que é o seu número é como se fosse o celular que é feito para você, feito sob medida. A relação que a gente tem até com calçados, né? Um calçado que é o seu número, é o calçado que está adequado ao seu pé. Então é o celular que está adequado a você, a sua personalidade, seu estilo, enfim. Então, celular que ter o seu número de celular, os números que fazem com que você, com que uma outra pessoa discando e dando call, ligue para você. Celular que é o seu número significa celular que faz parte, celular que é feito para você, feito sob medida ali. Na letra B, ele pede para que a gente explicite as construções sintáticas que permitem o trabalho semântico com a palavra número. Você vai ter o seu número de celular. O verbo ter aqui, quem tem algo. Então, o número de celular aqui, quem tem algo. Qual é o algo que eu tenho? Número de celular. O número de celular é um objeto na primeira oração. Na segunda, eu vou ter o celular que é o meu número. Esse número aqui está atribuindo uma característica. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Uma característica ao celular. Se ele atribui uma característica ao celular, ele é um predicativo do sujeito. Quinta questão. Nossa, cara, vai pulando para. Bom, enfim. Quinta questão. Classifique o predicado e o predicativo. Assentiram contrariados representantes da oposição. Com assentiram meu verbo. O sujeito desse verbo, os representantes da oposição. Não dá para tirar esse verbo da oração, então é um verbo significativo. O predicado verbal eu já sei que ele é. Contrariados é uma informação importante, é uma característica dada ao meu sujeito, né? Então eu tenho verbo significativo, eu tenho predicativo, eu tenho predicado, verbo nominal. E eu preciso marcar também o predicativo, então marco contrariados como o predicativo do sujeito. Naquele ano, Ismael achou o avô, achar aqui é um verbo significativo, mais macambúzio. Mais macambúzio é uma característica importante aqui, tem que ser destacada. Predicativo. Quem achou foi o Ismael, então o Ismael é o meu sujeito. Quem acha achar algo alguém, esse algo alguém, o avô. Mais macambúzio é uma característica atribuída ao avô. Se o avô é o meu objeto, predicativo do objeto direto. E a última questão deste módulo, as questões de física são difíceis. Eu preciso ver o tipo de predicado. Essa questão vai ser legal. As questões de física são difíceis. São o meu verbo de ligação, difíceis caracteriza as questões de física. Esse verbo é de ligação, não é significativo, então aqui eu tenho um predicado nominal. O examinador deu uma entrevista ao repórter do jornal. Verbo dar, significativo, então já sei que meu predicado nominal ele não é. Ele vai ser verbal ou verbo nominal. Vamos analisar aqui. Quem dá algo a alguém. Então eu já sei que o verbo dar é transitivo direto e indireto. Qual é o objeto direto dado aqui? Uma entrevista. O algo dado. A quem este algo foi dado? Ao repórter do jornal. Então eu tenho verbo transitivo direto e indireto, objeto direto e objeto indireto ao repórter do jornal. O examinador, o meu sujeito,
tenho nenhuma característica. Só tenho análise mesmo e complementos verbais. Então esse predicado é verbal. O candidato saiu do exame cansadíssimo. Saiu, sujeito candidato. Então o verbo aí, não dá para tirar o verbo da oração. Do exame cansadíssimo. Cansadíssimo é uma palavra importante aqui, ó. É uma característica dada ao... Opa. É uma característica atribuída ao candidato. Então esse cansadíssimo aqui tem que ser pensado bonitinho. Tem um verbo significativo, tem um predicativo do sujeito. Neste caso, o predicado é verbo nominal. A alternativa que atende a esta resposta é a alternativa B. Tá certo? E esse do exame aqui foi o lugar de onde ele saiu, então é o nosso adjunto adverbial de lugar, tá certo? Bom, terminamos o módulo 19, só pra gente retomar, primeira coisa que eu quero que vocês destaquem, junto as duas frases para formar predicado verbo nominal, eu preciso de uma característica de predicado verbal, verbo significativo, uma característica de predicado nominal, que é algum predicativo. Juntei. Tarefa número 2. Preciso verificar se o meu predicativo permanece sendo predicativo do sujeito. Tá? Ele pode ser do sujeito, como pode ser do objeto. É importante ver essas duas características aí. Eu preciso olhar a frase, classificar, sempre marca que nem a gente fez nas primeiras questões. Segunda tarefinha, toma cuidado com a ambiguidade. Dependendo da construção, pode ter um duplo sentido. Então, sempre que ler, vê se não está com nenhum sentido alterado, tá certo? Gente, por enquanto é isso. Muito obrigado pela aula de hoje. E tenham todos bons estudos. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, postem lá no Classroom. Coloca lá a dúvida que eu ou os outros professores estaremos a postos para respondê-los, tá certo? Então, até mais, muito obrigado e tchau, tchau.